Tiraram você para fora, deixaram você de lado. Talvez esse é um momento que muitas perguntas surgem na sua cabeça, surgem na sua mente, muitas perguntas que você gostaria de uma resposta. Talvez você pediu uma resposta para Deus, querendo entender o que está acontecendo, porque estão querendo te parar, porque estão querendo te paralisar, porque estão querendo diminuir você. Muitas vezes, por mais que nós tenhamos fé, por mais que nós vejamos capacidade em nós, em alguma área da nossa vida, na área profissional, ministerial, muitas vezes, por mais que nós percebemos que há algo importante dentro de nós, em nossa vida, nós não conseguimos progredir em alguma área, em alguma situação, por conta de muitas vezes algum tipo de situação e de pessoas que querem nos fazer parar, nos diminuir, nos colocar de lado. Então, neste momento, eu queria estar entregando uma palavra de ânimo, de coragem para você que se encontra nessa situação. Talvez este momento, ou talvez nesse instante, talvez você tenha feito uma pergunta para você mesmo e até mesmo para Deus, perguntando por que isso tem acontecido na sua vida. Talvez você tenha feito uma oração e tenha perguntado: Deus, por que isso? Por que tem acontecido isso na minha vida? Eu sempre fiz certo, eu sempre procurei ser bom, ser melhor, ser perfeito em tudo que eu faço. Sempre agi com responsabilidade, com determinação, sempre fui criteriosa, criterioso em 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 tudo que eu vou fazer. Talvez nesse momento você esteja se questionando, talvez nesse momento você esteja imaginando e procurando onde estão os seus erros. Mas eu quero dizer para você nesse momento, Deus certamente preparará alguém em sua defesa. Deus provavelmente, pela palavra que tenho em minha mão, que eu vou ler daqui a pouco, nós percebemos que Deus ele tem algo, alguém para nos socorrer, para nos eh, aconselhar e também para nos fazer entender o seu propósito e para nos defender, né? Deus muitas vezes ele já tem alguém preparado, mas foi necessário tirar você para fora. É necessário tirar você um pouquinho para fora, para que você possa entender o propósito de Deus na sua vida. Talvez aquele momento em que tiraram você para fora, talvez aquele não era o momento, não era o tempo que Deus tinha na sua vida para poder fazer com que você prosperasse nesse negócio. Talvez você esperava que naquele momento, naquela situação, as coisas fossem melhorar a cada vez mais. Talvez você orou, talvez você fez campanha, talvez você buscou, talvez você procurou fazer tudo certo, mas não conseguiu. Não conseguiu porque não era o momento, não era o momento. Isso nós vemos na palavra de Deus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João, eles estavam fazendo o melhor deles. Eles estavam pregando a palavra, eles estavam falando de Jesus, eles estavam falando da ressurreição de Jesus, eles estavam ensinando com toda a ousadia, porque Deus, ali naquele tempo, Deus já tinha dado unção, sabedoria da palavra, coragem, poder para eles ministrarem a palavra. Eles estavam fazendo tudo certo, eles estavam fazendo tudo certo, até que um dia aqueles chefes, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que eram chefes das sinagogas,
e eles tinham um certo domínio sobre as leis regida naquele país, naquele momento, ali, naquele instante, aquelas autoridades, começaram a perseguir a Pedro e João. Até que eles estavam ali, sem saber o que fazer, porque eles queriam obedecer a Deus, tanto que eles declararam com sua própria voz: "É melhor obedecer a Deus do que os homens". Mas tem certas situações da nossa vida que nós precisamos obedecer aos homens, né, porque nós vivemos debaixo de autoridade, temos autoridades espirituais acima de nós, temos autoridades profissionais, né, lideranças que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, temos as leis a ser seguidas, né, mas naquele tempo os 2 apóstolos estavam ali, com ousadia, mas temerosos, até que Deus ele prepara alguém para defender eles. Deus ele prepara aquele homem chamado Gamaliel, que fazia parte do conselho das autoridades daquele lugar, e ali Gamaliel ele temia Deus, ele conhecia aqueles homens e ele temia Deus, ele sabia a diferença de quando Deus tem algo para ser realizado, quando não é Deus que tem algo a ser realizado. Então ele chega diante daquelas autoridades e diz para aquelas autoridades: "Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Talvez nós precisamos ficar fora um pouco. Talvez foi preciso nos levarem para fora um pouco, para alguém falar de nós para a autoridade. Quando nós estamos fora um pouco, Deus, ele tem capacidade, autoridade para nos abençoar aonde nós estivermos. Nesse momento, se você estivesse sentindo como Pedro e João, ali, para fora. Quando tiraram esses 2 homens para fora um pouco, possivelmente os 2 ficaram pensativos, possivelmente os 2 ficaram admirados do que estava acontecendo. Talvez eles imaginaram: "Por que tiraram nós para fora? Porque nós não estávamos fazendo tudo certo? Por que que tiraram nós para fora? Estão querendo nos parar, estão querendo nos paralisar, não querem que a gente prossiga, estão querendo nos desanimar". Mas olha, eu quero te dizer neste momento, não estão querendo te paralisar. Estão conversando sobre você. Estão conversando como você. Quem sabe Deus mandou um Gamaliel na sua vida. Quem sabe Deus mandou um Gamaliel, alguém que tem aquelas atitudes de Gamaliel. Quem sabe Deus mandou alguém sábio, alguém de muita sabedoria, que observou você, que está observando, que está vendo as suas qualidades, as suas atitudes, o seu comportamento e está falando com você, com a pessoa certa. Quem sabe está conversando, porque o Gamaliel, ele mandou levar aqueles irmãos para fora um pouco. Não foi para sempre, foi por um período, foi por um tempo para fora. Enquanto eles estavam para fora, Gamaliel ele conversa com os seus companheiros ali, membros do conselho, né? Ele conversa sobre aqueles homens. E aqui no versículo 30, do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no versículo 35, Gamaliel ele fala para o conselho, para os membros do conselho: "Homens de Israel, cuidado com o que vocês vão fazer com estes homens". Então, Deus pode ter preparado alguém
para estar conversando sobre você com a autoridade, com as suas autoridades, com a sua liderança. Muitas vezes foi preciso você sair um pouquinho para fora, sair um instante para fora, para que o seu nome seja soprado, soprado nessa empresa, soprado nesse ministério, soprado nesse relacionamento, soprado. Deus pode ter preparado um Gamaliel para estar te defendendo e contando para as autoridades que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus e a bênção virá na sua vida. Ele disse aqui: cuidado com os que vocês vão fazer com esses homens. Muitas vezes essa pessoa está dizendo: olha, essa pessoa é um bom profissional. Cuidado com o que você vai fazer com ele. Cuidado, você vai perder um ótimo profissional. É melhor você começar a rever seus conceitos sobre essa pessoa. Quem sabe é uma vaga de emprego que você está perdendo, quem sabe é o seu ministério que está sendo impedido de prosseguir, quem sabe é o seu casamento que está impedido de continuar, quem sabe é um relacionamento, quem sabe. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, Deus, ele pode preparar alguém em sua defesa ainda hoje. Eu creio nessa palavra e peço que Deus continue abençoando a sua vida, a minha vida e que você medite nessas palavras. Essa palavra se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 e 35. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!